tarde, Maceió. Como é que estão? Estão curtindo o evento? Bom, vou aproveitar o gancho que o Rafa deixou para mim aqui e falar um pouquinho de como que a gente ajuda as pessoas para vender mais, né? Quem aqui conhece o que é um conceito de Customer Success? Quem já ouviu falar sobre Customer Success? Ótimo, espero que no final da palestra eu faça a mesma pergunta e mais gente levante a mão, tá? Eu venho lá de Floripa, trabalho na Resultados Digitais. E lá em Floripa, quando eu cheguei, a gente tem um ecossistema muito bacana. Um ecossistema de inovação, né? Tem o apelido de Ilha do Silício brasileira. E uma das coisas mais bacanas que a gente tem lá é fomentar esses eventos. E quando a gente fomenta esses eventos, não só o conteúdo que a gente está trabalhando, a gente também está trabalhando networking, né? Quanto de negócio a gente pode fazer. Eu queria propor para vocês uma dinâmica em 30 segundos que é... Sempre que a gente vem nesses eventos, a gente pega, senta uma cadeira, olha para a pessoa do lado, ali meio estranho, né? E a gente acaba não se conhecendo a pessoa que está do lado. Então eu queria que vocês agora olhassem, obviamente não vale a pessoa que veio com vocês, aperta a mão, se apresenta, diz o nome, a empresa de vocês, só para a gente, né, se distrair um pouquinho aqui e começar de uma forma mais leve. Legal, ó, já vê a galera se movimentando, a gente quebra esse gelo e já fica aqui também, não só eu falando, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né? Eu tenho mestrado em criatividade e estratégia em Barcelona, me formei em publicidade, então eu sou um criativo de formação, mas acabei pivotando minha carreira para sucesso do cliente. Então eu sou um curioso por natureza e um apaixonado por trocar ideias. Eu trabalhei para algumas dessas marcas, tá? E hoje eu coordeno um dos times de Customer Success da RD. E aí eu fui convidado pela Tracto, agradeço o Paulo, né, todo o time e o Marcos também da Yellow Kite que fez a ponte para nós, para falar um pouquinho sobre esse conceito para vocês aqui. Vamos lá. Para falar de Customer Success, eu preciso falar primeiro de um processo de compra. Ele mudou, ele é completamente diferente do que a gente tinha um tempo atrás, né? Eu trouxe até aqui uma foto do Mad Men, já fica a dica que é uma puta série para se assistir, tá? Hoje em dia, a primeira coisa é que a gente tem uma infinidade de marcas. Se eu quero escolher um carro, olha quantas marcas de carro eu tenho. E fora as marcas, eu tenho os tipos dentro das marcas. E hoje em dia tem marca para tudo, para água, até para sal. Hoje em dia sal tem tipo, sal tem marca, né? Então é uma coisa que cresceu muito. E como que a gente começa a decidir por essas marcas? O segundo ponto é acesso à informação. O que está acontecendo hoje em dia? A gente tem muito acesso. Há 100 anos atrás, uma pessoa tinha acesso total de informação da sua vida que cabia numa edição do The New York Times. Hoje em dia, com um clique, eu acesso todas as edições da história do New York Times. Então, a gente está com muito acesso da informação. E isso causa uma mudança. A gente está saindo do word of mouth, né, do boca a boca, para o word of mouse. E o que o word of mouse causa? A gente tem uma amplificação da voz. Então, quando a gente está falando de amplificação da voz, a gente tem aí um Reclame Aqui, né, que quando eu não estou satisfeito com a minha marca, eu vou lá e coloco no Reclame Aqui, eu posto no Facebook. E aí o Renato tem lá 1000 amigos, que vamos botar aqui 100 deles, né, pelo algoritmo do Facebook viram minha publicação. O desses 100 ele tem mais 1000 que olham 100 e isso vira uma bola de neve. O quanto que eu posso afetar a reputação de uma empresa dentro dessa nova era que a gente está vivendo? E isso tem efeitos colaterais, né? A gente tem menos fidelidade, a gente tem mais concorrência, os custos, né, de aquisição para os meus clientes sobem, mas tem uma grande mudança que ela tem um impacto que eu quero trazer aqui para vocês. É a mudança do poder. Quando a gente falava ali do tempo, nem tanto do Mad Men, eu acho que o Mad Men é mais antigo, a gente tinha a marca como o poder. E hoje a gente mudou, né? O poder está na mão do cliente e o risco está na mão da empresa. E quando a gente soma isso a uma economia da recorrência, a gente começa a ir para um outro patamar.
Então todos vocês aqui conhecem o Spotify, Netflix, a própria RD, né? São todos softwares ou serviços por assinatura, onde eu pago mensalmente por essas assinaturas. E hoje, o que acontece? Eu tenho vinho por assinatura, eu tenho sex shop por assinatura, eu tenho avião por assinatura. Hoje todas as companhias aéreas, elas não compram um avião, elas pagam uma mensalidade para utilizar esse avião. E o Starbucks também está trabalhando em recorrência. Hoje o Starbucks é o meio de pagamento mais utilizado nos Estados Unidos, à frente de Apple Pay e todos esses outros meios de pagamento, porque eles entenderam que levar o cliente de volta para a loja é o que vai fazer o negócio deles evoluir. Certo? E o que acontece? Para a gente trabalhar na economia da recorrência, a gente precisa otimizar o lifetime value, o LTV dos nossos clientes. O que é o lifetime value? É quanto o meu cliente deixa em ciclos de venda, pode ser mensal, anual, de dinheiro para a minha empresa. Então, eu tenho essa metáfora aqui do balde furado, que eu sei que teve muitas palestras de vendas aqui, eu fico muito feliz com isso, mas eu estou me sentindo até um pouquinho patinho feio, porque talvez eu seja uma das poucas pessoas que está falando do pós-venda. E essa metáfora do balde furado, o que é? Eu tenho venda, 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 e se o meu balde tem muitos furos, todos esses clientes vão embora. E o que acontece? Nada, eu não tenho dinheiro nenhum. Ou seja, adianta eu vender, vender, vender e perder, perder, perder? Não, eu tenho que reter esses clientes comigo e fazer eles voltarem a comprar de mim. Certo? E aí a gente faz aqui uma relação de LTV com o CAC, o custo de aquisição dos clientes de vocês. Tudo que vocês gastam com marketing e vendas versus o tempo que os clientes de vocês ficam na empresa de vocês. Eu vou fazer um cálculo de padeiro aqui bem rápido. Eu tenho uma empresa e eu gastei R$1.000 para adquirir um cliente, com todo o meu custo ali de marketing e vendas. Certo? Vamos supor que esse cliente me pague R$100 por mês. E ele resolve me abandonar no 6º mês. O que aconteceu? Eu ganhei R$600? Quem acha que eu ganhei R$600? Levanta a mão. Quem acha que eu perdi 400? Eu tive prejuízo. Então, para eu ter um negócio saudável, eu preciso que o meu LTV seja pelo menos 3 vezes maior do que o meu CAC, o meu custo de aquisição de clientes. Certo? Vamos lá. E aí eu preciso também falar um pouquinho da jornada de compra, né? Como é que era a jornada de compra antes? O marketing ia lá, fazia um barulho, bem na primeira fase da jornada, passava para o vendedor. Vamos pensar que comprando um carro antigamente, eu via propaganda na TV, eu ia na concessionária, o vendedor me explicava todas as features do carro, tudo, as características, eu ia lá fazer o test drive e aí eu resolvia comprar e jogava a bomba lá para o outro lado da quadra para os mecânicos depois fazerem, né, toda a parte de apoio e tal. O que aconteceu nesse novo momento que a gente está? O marketing, ele está em toda a jornada de compra, ele não está mais só lá no início. A minha venda, ela reduziu o espaço, porque eu já faço isso mais no marketing. Hoje o meu vendedor, ele é mais um closer, um fechador de negócio, até um educador para tirar dúvidas ali, até quase um consultor, do que diretamente o vendedor ali que está lá desde o início da jornada, né? E aí, o que é engraçado disso aqui é que pensa pelo carro. Hoje em dia, como é que vocês compram um carro? Vocês escolhem primeiro o modelo, vocês pesquisam todos os fóruns que existem na internet, vocês olham todas as marcas, aí vocês vão para o site da marca, simulam o carro, bota acessório, tira acessório, olha o preço, né? Depois vocês pisam na concessionária quando vocês já estão decididos pelo carro que vocês vão comprar. E essa é a lógica. E aí entra o grande ponto, né? Customer Success e o meu suporte. A gente passa a trabalhar o sucesso do cliente. A área de vendas promete valor e a área de Customer Success entrega valor. E é entregando valor, é só entregando valor que eu vou conseguir otimizar o meu lifetime. E eu vou conseguir ter os clientes satisfeitos por mais tempo na minha empresa. Então tá. Mas aí vocês me dizem, Renato, mas o cliente não vê valor no meu serviço. Ah, mas o cliente, ele não gosta do que eu estou fazendo. Queria dizer para vocês que eu sinto muito, mas tudo que impede o cliente de extrair
valor do seu produto ou serviço, a culpa é sua. Esse é um problema seu, porque no fim, quem vai ter o contrato cancelado são vocês. Quem vai perder o dinheiro são vocês. Então a gente precisa usar aquelas desculpas para evoluir o nosso negócio, a fim de melhorar e manter e aumentar o lifetime value dos meus clientes. Customer Success não é um suporte com nome bonito, tá? Vamos começar pelo que não é Customer Success. Não é um gerente de contas, aquele cara que liga para você só para querer vender, né? Então, tem aqui uma proposta. Não, isso não é Customer Success. Customer Success, fazendo aqui a contrapartida entre um pós-venda comum, ele é um ponto de contato único. Ele é um consultor que entende do negócio dos clientes. Ele faz ações proativas e não reativas. A gente não fica esperando o cliente vir atrás da gente. A gente tem que ir atrás deles. E a gente tem uma preocupação genuína com o sucesso dos meus clientes. Até mais cedo alguém fez uma pergunta aqui, que era: quem aqui quer vender mais? E eu vi que uma galera levantou a mão. E a gente perguntaram: quem aqui quer que os seus clientes vendam mais? E pouca gente levantou a mão. Isso me deixou um pouco preocupado. Porque se os clientes de vocês têm sucesso, vocês vão ter sucesso. Então, quando vocês pensam que vocês querem vender mais, vocês precisam fazer os clientes de vocês ter sucesso. Seja vender mais, seja uma boa experiência com o produto, seja o que for o produto de vocês. Se for um restaurante, que a comida seja boa, o atendimento, a experiência. O cliente de vocês tem que ter sucesso. Se ele tiver sucesso, vocês, por consequência, terão sucesso também. Bom, o que é esse tal, né, Renato? O que é esse tal de sucesso do cliente, Customer Success? Como definição, ele é uma metodologia para maximizar os resultados com o uso dos seus produtos ou serviços. Tem esse cara aqui que é o Lincoln Murphy, quem quiser depois pesquisar sobre ele, ele fala que Customer Success é quando seus clientes atingem o resultado esperado através das interações com a sua empresa. Vamos lá. Resultado esperado, sucesso. Interações com a empresa é a minha jornada que eu tenho durante o meu lifetime com a minha empresa. Então, quando a gente está falando de Customer Success, esse é o ponto de partida. É eu entender o que é o sucesso do meu cliente e como que eu vou fazer para ajudar ele a chegar lá. Esse é o trabalho de um Customer Success. Qual é o sucesso que o meu cliente quer e como eu, como empresa, produto ou serviço, vou ajudar ele a alcançar esse sucesso. Eu tenho aqui esse blueprint aqui que é da Winning by Design, que é uma das maiores consultorias do Vale do Silício, que ele fala sobre como a gente pode estruturar uma jornada de sucesso do cliente. O commit é a venda. Então eu tenho que ter uma experiência de orquestração. Então vamos pensar de novo no exemplo do carro. O primeiro momento ali que eles chamam de onboarding, né, que é o boom. Quando eu compro lá o meu carro, o que eu vou fazer com esse carro? Eu vou andar com ele, eu vou apertar em todos os botões do painel, eu vou ligar o para-brisa, o limpador de para-brisa, até quando não estiver chovendo, só para olhar ele funcionando. Né? Esse é o meu onboarding, né? Eu vou mexer em tudo e eu vou começar a ver assim, pô, isso aqui está funcionando, gostei. Só que aí a gente tem um segundo momento que é o uso, e essa é a parte mais crítica, que é o momento onde ele tem que ter recorrência do uso. E quando eu estou usando um carro, eu vou começar a ver se ele gasta demais ou gasta de menos, se ele é potente, se ele começa a fazer barulho, se as revisões são caras. Então esse é o meu uso, isso é o que eu vou ver depois no final ali, né? E o oh my god, né? Eu preciso compartilhar, ou eu vou compartilhar, ou eu vou comprar de novo dessa marca, eu vou comprar de novo desse carro. Então são essas as três grandes fases, né, macro, de uma jornada pós-venda, e que vocês precisam pensar nela. E aí a gente pega, eu vou trazer aqui para vocês como que funciona a jornada da Resultados Digitais. Tá? A gente pega essa jornada e a gente começa a marcar marcos de sucesso para eu acompanhar essa jornada. Então na RD, a gente entende que a jornada ela é uma subida de montanha e que lá no final eu quero que o meu cliente, usando o RD Station, consiga ter ROI, resultado pelo investimento que ele está fazendo em cima de marketing digital. Certo? Como que eu vou escalar o cliente para que ele chegue lá? Então eu entendo que ele compra o RD lá embaixo da montanha,
ele vai ter que fazer um setup inicial, ele vai ter que gerar um primeiro sucesso, tá vendo que eu estou criando o que eu vou tentar fazer o meu cliente fazer. Depois que eu gerar o primeiro sucesso, eu preciso começar a gerar leads recorrentes com esse cliente, eu preciso me relacionar com o e-mail, e eu preciso automatizar e qualificar esses leads para quê? Para que eu gere venda e eu gere o ROI. Isso aqui é uma jornada do meu cliente, eu preciso fazer com que ele faça isso, porque eu sei que se ele fizer isso, ele vai ter sucesso lá. E aí eu começo a botar tempos, né? 2 meses, 6 meses, 12 meses. Quanto tempo eu vou demorar para tentar fazer com que esse cliente ande na minha jornada? E aí eu vou nomear elas de acordo com o momento ali que eu estava conversando antes de macro. Certo? Então, quais são as principais métricas que um Customer Success precisa olhar? Então a gente já falou da jornada, agora eu preciso olhar métricas. Customer Success não existe sem dados. A gente não consegue fazer sucesso do cliente sem dados. E eu quero passar 2 conceitos bem rápidos aqui para vocês, que é o Lag Indicator e o Lead Indicator. Tá? O que é isso? Lagging, Lead, Customer Success, Growth Hacking. Hoje está cheio de palavras em inglês aqui, né? O que é o Leading e o que é o Lagging? O Leading é o meu agora. O que esse montanhista ele quer fazer? Ele quer chegar no topo da minha montanha, né? O montanhista é o meu cliente. O leading é o que ele está fazendo agora. E o lagging é o meu futuro. Então, são indicadores que eu vou medir para entender o que ele está fazendo agora que vão fazer ele chegar lá no futuro. Então, vamos lá. O indicador meio termo e o indicador fim. Normalmente, o lead indicator eu consigo ajustar ele muito mais rápido. Eu consigo fazer uma ação hoje para mover ela amanhã. O lagging, ele é muito lento. Um cancelamento, por exemplo, que a gente já vai falar, ele demora 6 meses para acontecer. Ele não é hoje, eu decidi hoje que eu não quero mais comprar um produto e amanhã eu paro de comprar. Ele já vem dando sinais de que vai acontecer isso. Então, é exatamente essas métricas que a gente precisa começar a olhar. Churn. O que é o churn? Churn é cancelamento. Tá? Ele é um lag indicator. E a gente tem 3 tipos de churn que a gente pode olhar como uma métrica de sucesso. O logo churn, que é basicamente, eu tinha 10 clientes, perdi 1, eu tenho 10% de churn, de logo churn. Tá? É o número absoluto de clientes que eu tinha e que eu perdi. O gross churn é quanto eu perdi de receita. Então vamos supor que eu tinha 10 clientes, eu perdi 1. Eu tive 10% de logo churn, mas esse 1 representava 50% da receita que eu tinha. Então o meu gross churn é 50%. Hoje em dia a gente, na RD, olha muito mais para o gross churn do que para o logo, porque a gente tem produtos de vários preços. Se você tem um produto único, o logo churn já resolveria de uma forma mais simplificada. E a gente ainda tem o net churn. O net churn é uma balança entre o que eu perdi de receita com o que eu consegui expandir de receita dentro da minha própria base. Então, quando eu tenho lá um serviço e eu consigo vender para ele um outro serviço, eu estou fazendo uma expansão de receita. E aí eu faço um denominador entre essas 2 métricas. E aí a gente tem os lead indicators. O que são os leads? São os meus indicadores de agora, né? Eu tenho os checkpoints, então, que são exatamente aqueles marcos de sucesso que eu falei para vocês, o primeiro sucesso. Então, se ele cumpriu e chegou nesse checkpoint, eu sei que ele está caminhando. E aí eu tenho uma métrica que pode me dizer se meu cliente está indo bem ou não está indo bem. Eu tenho os health scores. Health scores, por exemplo, em produto, quantos logins esse cara fez durante o mês. Quais os features do meu produto ele usou mais? Se é um restaurante, quais os produtos que estão vendendo mais? Enfim, a gente pode criar um Health Score para entender e olhar um pouco mais a fundo o que são cada um das ações que o meu cliente está fazendo. E a gente tem os NPS e os CSATs, que são pesquisas. Então, por exemplo, na RD, toda vez que um gerente de sucesso faz uma reunião com o cliente, ele manda uma pesquisa. E a nota dessa pesquisa, ela é avaliada para entender se esse cliente está satisfeito ou se ele não está satisfeito. E aí a gente pode tomar uma ação dependendo do que a gente está trabalhando. Então, voltando aqui para a minha montanha, as bandeirinhas seriam lead indicators. As bolinhas azuis seriam lead indicators de health score. E o meu lag indicator é se esse alpinista desistiu no meio do caminho e resolveu voltar para casa.
A função de Customer Success, ela basicamente precisa desses dois pontos. A gente precisa analisar preditivamente a base que a gente tem e atuar proativamente. E como que a gente faz isso dentro dessa jornada que eu falei para vocês? Eu vou me ater aqui também a mais um blueprint da Winning by Design, que é alertas na agenda. O que são os alertas na agenda? Durante a minha jornada, o Customer Success ele tem que estar atento a alertas de oportunidade e alertas de risco. Ou seja, se o Health Score, que a gente falou ali um pouquinho antes, baixou, ele parou de usar o meu produto, alerta de risco. Preciso falar com esse cara para entender o que está acontecendo, reengajar ele, tentar. Deu uma nota baixa de CSAT, preciso entender o que está acontecendo. Mas a gente também tem os alertas de oportunidade. O que são os alertas de oportunidade? São avisos positivos. Então, o meu cliente está usando muito bem o meu produto e a partir daqui ele pode estar querendo evoluir para outro produto que seja mais rentável para a minha empresa. Então, quando eu estou falando de alertas de oportunidade, eu preciso que a minha área de sucesso do cliente, ela precisa ser um indutor de receita. Ela precisa trabalhar para trazer receita para dentro da minha empresa. Ela não é um centro de custo, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Com cross-sell, uma batata frita por mais R$1, senhor? Né? Eu consigo aumentar a minha receita. Ou queijo duplo por mais R$1. Eu consigo vender mais um outro produto atrelado e eu consigo fazer um upsell. Então, o CS, né, o Customer Success, ele tem que estar atento a isso. Porque isso aqui é o que vai fazer aumentar a receita dentro da minha própria base. Eu começo a gerar dinheiro com os meus clientes. E gerar dinheiro com os clientes que você já tem em casa é 7 vezes mais barato do que você buscar um novo cliente no mercado. Tá? E aí um ponto também muito importante. O sucesso do seu cliente começa no momento da negociação da venda. É muito difícil que se você bota uma venda desalinhada para dentro de casa, com uma expectativa desalinhada, esse cliente consiga ter sucesso. Queria trazer um exemplo para vocês aqui. Eu viajei de férias para a Tailândia em novembro com a minha esposa. E esse era o briefing que a gente tinha da viagem. Um casal de férias que queria descansar, queria conhecer praia e a cultura local. E a gente resolveu ir para Koh Phi Phi. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade aqui de ir a Koh Phi Phi. E a gente chegou lá em Koh Phi Phi e a gente encontrou isso aqui. Koh Phi Phi é uma praia de mochileiros europeus solteiros que querem festa. Tá? Então existia uma festa onde mulheres que faziam topless ou caras que ficavam pelados, eles ganhavam um balde de bebida. Tá? Em Koh Phi Phi, para vocês terem uma ideia, é assim, é uma agência de turismo, um bar e um estúdio de tatuagem. O cara faz passeio de dia, bebe de noite, fica bêbado e vai se tatuar. E ele vira meio nesse ciclo eterno dentro de Koh Phi Phi lá. E a gente não estava procurando isso. Né? E a gente, ok, linda viagem, aconselho todo mundo aí, mas para mim a expectativa ela foi quebrada. E quando eu saí de lá, eu fui para outro lugar que eu encontrei o que eu estava procurando, para mim foi muito mais legal do que esse lugar aqui. Então, o combinado ele nunca sai caro. Então, alinha vendas que o sucesso do cliente ele vem junto. Tá? E aí, eu também queria deixar um último recado aqui para vocês, que é fazer o seu cliente ter resultado no problema que ele te viu ao te contratar será a única coisa que fará ele tirar o bolso, dinheiro do bolso para te pagar mês após mês sem questionar. Certo? Espero que... vou fazer a pergunta de novo. Agora, alguém já ouviu falar sobre o que é Customer Success? Conseguiu entender a função de um Customer Success? Dá para implantar Customer Success na empresa de vocês? Legal, galera. Bom, muito obrigado. Agradeço demais o convite. Espero vocês também lá em Floripa. Né? A gente tem o RD Summit, que é o maior evento de marketing digital. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Valeu.